Olá, meus amigos e amigas do nosso programa Na Fita. Sou eu, Padre Valson Santos, diretor espiritual do Apostolado da Oração e do MEG, Movimento Eucarístico Jovem, a rede mundial de oração do Papa. Já estamos com um bom caminho andado com o programa Na Fita. Eu quero estar na fita com o coração de Jesus. Tenho certeza que você também. Hoje eu estou aqui neste cenário de igreja, da Igreja do Santíssimo Sacramento do Paço, aqui no Centro Histórico de Salvador, no Pelourinho. Estou aqui ornamentado com essas belas flores, e flores lembra festa, flores lembra a solenidade, flores lembra alegria, flores também lembra sepultamento, flores também lembra enterro. E é com esta tônica que eu quero falar para vocês de santidade, de caminho de santidade. Quer ser santo? Comece varrendo a casa, comece fazendo as suas obrigações domésticas, o seu serviço doméstico, comece na simplicidade. Flores servem para ornar tanto uma solenidade de uma festa, quanto a despedida de alguém que parte para a casa do Pai. E é com essa tônica que eu quero trazer o nosso convidado do dia de hoje, do nosso programa Na Fita. Ele vem falar de santidade, ele vem falar de Santa Lúcia dos Pobres, da Beata Lindalva, ele vem falar dos santos brasileiros e dos santos de um modo geral, deste caminho de santidade. Mas ele tem um trabalho bonito, junto à Pastoral da Esperança, no cemitério de nossa cidade do Salvador, um cemitério belíssimo, um cemitério que está nos guias de turismo internacionais, não é? Então, eu quero trazer para vocês a palavra amiga do nosso irmão Christian, que vai trazer para nós temas referentes à santidade. Ele trabalha no cemitério Jardim da Saudade, convive com flores e sabe fazer esse distanciamento, essa separação entre flores de festa e flores também de despedida, não é? Que também não deixa de ser uma festa quando nós devolvemos a casa paterna, um ente querido. Então, com vocês agora, o meu irmão, meu amigo, membro do Apostolado da Oração, o nosso irmão Christian. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, membro do Apostolado da Oração, devoto, devota do Sagrado Coração de Jesus. Nós estamos iniciando o mês de novembro e no dia 1º nós celebramos o Dia de Todos os Santos, o dia que a Igreja nos pede, nos lembra de elevarmos a nossa oração para todos aqueles que nos precederam na fé e que já participam da glória eterna. Nós vivemos a comunhão dos santos. Nós aqui na terra, a Igreja Peregrina, rezamos pelos nossos irmãos que ainda se purificam no purgatório, a Igreja Padecente, e também rezamos e contamos com a intercessão dos nossos irmãos e irmãs que já estão na bem-aventurança eterna, os santos e santas. Por isso, dia 1º celebramos todos os santos, no dia 2 rezamos pelos fiéis falecidos. Quando nós lemos a exortação do Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, que fala para nós sobre a santidade nos dias atuais, uma frase ficou bem emblemática quando o Papa nos lembra: a santidade é o rosto mais belo da Igreja. E ali também naquela exortação apostólica, o Papa Francisco vai lembrando para nós que todos nós somos chamados à santidade. E isso o próprio Jesus já nos lembra também no seu Evangelho, quando nos diz: sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. Esta referência encontramos no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 48. Quando nós lemos também o Catecismo da Igreja Católica, nós lemos no número 2013, assim nos diz o Catecismo: todos os fiéis cristãos, de qualquer estado ou ordem, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade. Todos nós, homens e mulheres, cristãos batizados, somos chamados à santidade. Algumas vezes encontramos pessoas que dizem: eu não sou santo, eu não sou santa.
é verdade. Ainda não somos, estamos neste processo de crescimento na fé, de caminhada no Evangelho, para chegar a essa plenitude da santidade. Mas todos nós somos chamados à santidade. Não podemos ser tentados a pensar que somente aqueles homens e mulheres que já estão nos altares são santos, são santas, ou que caíram do céu já prontos. Não. Foram também pessoas humanas, homens e mulheres, que tiveram também a sua caminhada entre nós, que tiveram também as suas fraquezas, que tiveram também as suas falhas, que também tiveram seus pecados, mas não permaneceram no pecado, não permaneceram afastados de Deus, quiseram trilhar um caminho com Deus, e assim hoje estão para nós como exemplo nos altares. Santa Margarida Maria Alacoque, São João Paulo II, Santo Antônio, São Francisco, Santa Luzia, São Jorge, Santa Faustina, São Padre Pio, tantos santos, homens e mulheres que são para nós um exemplo de vida, um exemplo de santidade. Na nossa igreja, desde o início das primeiras comunidades, os cristãos já vivem este ideal de uma proximidade maior com Deus, de uma intimidade maior com Deus, de uma vida santa. Num primeiro momento nós temos os apóstolos. Naquelas primeiras comunidades, os apóstolos eram vistos como um ideal de perfeição, de seguimento a Cristo, como um ideal de santidade. E quando nós lemos também as cartas de São Paulo, nós vemos quantas vezes ele se refere às primeiras comunidades, aos primeiros cristãos, como santos, aos santos da igreja, aos santos daquela comunidade. São Paulo queria lembrar para nós que todos nós somos chamados a trilhar este caminho, todos nós somos chamados à santidade. Depois, vindo a perseguição dos cristãos, nós temos também como ideal de santidade o martírio. E assim, homens e mulheres, jovens e crianças, de todas as raças, de todos os lugares, deram a sua vida, derramaram o seu sangue para testemunhar a sua fé em Jesus Cristo. Muitas também, mulheres, consagravam a sua virgindade, e aí nós temos santas que são virgens e mártires, como Santa Bárbara, que existe também uma devoção na Igreja do Santíssimo Sacramento do Paço. Santa Bárbara é um modelo de virgindade e de santidade, consagrou a sua virgindade e o seu martírio em louvor e em testemunho pela sua fé em Jesus Cristo. Depois, quando a Igreja recebe a liberdade de culto dada pelo Império Romano, nós temos outros ideais de santidade. Aí vão surgir também a vida monástica, aquelas pessoas que querem se retirar da confusão do mundo, do barulho, de toda a distração que as coisas mundanas podem nos trazer, para se recolher em uma vida de maior intimidade, em uma vida de oração, em uma vida de contemplação, em uma vida de serviço a Deus e ao próximo, vivendo uma vida monástica. E aí nós temos os primeiros monastérios, os primeiros cenóbios, os primeiros exemplos de vida consagrada. Depois nós vamos ter as ordens religiosas, com São Bento, os beneditinos, os franciscanos com São Francisco, os dominicanos com São Domingos, os premonstratenses com São Norberto, tantas outras congregações, tanto ordens masculinas como também ordens femininas. Temos as ordens das Irmãs Clarissas, temos as ordens das Agostinianas e tantas ordens também que foram surgindo com o passar do tempo para que homens e mulheres pudessem consagrar a sua vida inteiramente ao serviço de Deus e do próximo. Depois nós vamos ter também os santos chamados confessores, homens e mulheres que não eram freiras, que não eram freis, que não eram padres, que não eram clérigos, mas que também deram a sua vida, configuraram a sua vida com Jesus Cristo. E aí nós vamos ter grandes personagens, nós vamos ter inclusive reis, rainhas, nobres que deixaram suas fortunas, homens e mulheres casados, pais de família, mães de família, jovens, crianças, todos que se deram a Jesus Cristo e que são para nós um exemplo de santidade. Homens e mulheres leigos, torno a lembrar, essas pessoas não eram padres, não eram bispos, não eram papas, não eram freiras, não eram de vida consagrada, mas no seu dia a dia, na sua vida cotidiana, corresponderam à graça de Deus, trilharam o caminho do Evangelho,
trilharam o caminho da santidade e são para nós também exemplos de vida. Hoje também, no nosso dia, no nosso tempo, nós somos chamados a corresponder a este chamado à santidade. Por isso, volto a lembrar a exortação apostólica do Papa Francisco, quando lá também ele nos dá estes exemplos, lembrando para nós que no nosso dia a dia, em tudo aquilo que nós fazemos, nós podemos também nos santificar. Isso está tão próximo para nós, nós que fazemos parte do apostolado da oração, nós que rezamos todo dia o oferecimento diário, e naquela oração nós oferecemos a Deus, ao Sagrado Coração de Jesus, em união com a Virgem Maria, todas as nossas orações, sofrimentos, atitudes, atos de caridade, tudo que nós fazemos durante o nosso dia, no nosso cotidiano, oferecemos a Deus para a santificação do mundo e para a nossa própria santificação. Temos também exemplos de santos como Santa Teresinha, que também, Santa Teresinha do Menino Jesus, é membro do apostolado da oração e fala para nós da pequena via de nós traçarmos este caminho de uma infância espiritual para trilharmos o caminho da santidade, para estarmos mais configurados com Deus, para estarmos mais próximos de Deus, para também estarmos mais próximos dos nossos irmãos, trilhando o caminho do bem, da verdade, da justiça, da santidade. Outro santo também que fala para nós sobre a nossa santidade no dia atual, São José Maria Escrivá, também nos seus escritos, nos seus livros, nas suas pregações. São José Maria Escrivá vai lembrando para nós que nós podemos, no nosso dia a dia, nos santificarmos. Por isso ele, inclusive, é chamado o santo do cotidiano. Nós temos agora, tão próximo de nós, um jovem que foi beatificado, o jovem Carlo Acutis. E ele não deixou as suas coisas próprias da sua juventude, mas configurou a sua vida em Jesus Cristo. Então, um jovem que gostava de jogar bola, um jovem que gostava de brincar com videogame, um jovem que gostava das redes sociais, aqui nós estamos falando e também nos conectando através das redes sociais. E o beato Carlo Acutis soube usar muito bem de todas essas ferramentas para poder evangelizar. Então estes santos e essas santas mostram para nós que nós podemos também no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, com aquilo que é próprio da nossa vida, trilharmos o caminho da santidade. Também nós somos chamados a trilhar este caminho de santidade. Isto o Papa Francisco vai nos lembrar então na exortação apostólica Gaudete et Exultate, que fala da santidade nos dias atuais. Se você, meu irmão e minha irmã, ainda não teve a oportunidade de ler essa exortação, convido você a também lê-la. Tenho certeza que você vai se encantar com o que o Papa Francisco ali nos apresenta e vai também servir como um alimento espiritual para que nós possamos configurar a nossa vida em Cristo, que nós possamos também trilhar este caminho de santidade. Lá na exortação, o Papa Francisco nos lembra exatamente de atitudes nossas do dia a dia que nós podemos oferecer a Deus para a nossa própria santificação. E ali ele nos diz, se você faz as suas orações, você oferece a Deus, você está trilhando um caminho de santidade. Se você faz um ato de caridade para o seu próximo, você está trilhando um caminho de santidade. Se você deixa de ouvir alguém que vai lhe contar uma fofoca, ou você também deixa de reproduzir um falatório, um disse-me-disse, você diz não a isso, você está trilhando um caminho de santidade. Se você, mesmo cansado, mesmo com a labuta do dia a dia, você faz um esforço para ler a palavra de Deus, para fazer as suas orações antes de dormir, você está trilhando o seu caminho de santidade. E assim o Papa vai nos apresentando várias maneiras de, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, também nós correspondermos a esta graça de Deus. Queria trazer também para esta nossa reflexão alguns exemplos de homens e mulheres que falam para nós de santidade aqui no Brasil. Nós sempre lembramos de santos que foram santos e que viveram em outros países, na Itália, em Portugal, na Espanha, na Alemanha, no Oriente, na África. Mas nós temos exemplos também aqui próximos de nós. E nós queremos também lembrar estes exemplos de santidade. Eu separei alguns aqui para nós lembrarmos. Então nós temos uma lista enorme de
santos já canonizados no nosso Brasil. Nós temos uma lista grande também de beatos, beatos e beatas, homens e mulheres já beatificados. Temos uma lista grande daqueles que já foram declarados veneráveis pela Igreja e também daqueles que foram declarados servos de Deus. Então, na sua curiosidade também, no seu interesse para conhecer mais para amar mais, faça também uma busca nas redes sociais, na internet, e você vai encontrar lá. Coloca lá, santos e santas brasileiros, e você vai encontrar muitas pessoas que são para nós exemplo de santidade. Eu encontrei inclusive vários que eu não conhecia, inclusive passei a também admirar o exemplo de vida deles através dessas pesquisas. Mas eu separei alguns aqui para nós vermos. Nós temos, por exemplo, já canonizados no Brasil. Alguns são brasileiros, nasceram aqui, outros nasceram em outros países, mas vieram desenvolver a sua missão, a sua evangelização aqui entre nós. Então, canonizados, nós temos já santos brasileiros, Santo André de Soveral e os seus companheiros mártires. Foram 25 homens e mulheres, religiosos ou não, também crianças, que foram martirizados no Rio Grande do Norte, que deram a sua vida por Jesus Cristo. Nós temos também como exemplo de santidade para nós, Santo Antônio de Santana Galvão, Frei Galvão. Quem ainda não ouviu falar do Frei Galvão, tão famoso pelas suas pílulas, não é? Aquelas pequenas orações que as irmãs enrolam bem pequenininho e as pessoas tomam e alcançam graças inimagináveis. Santo Antônio de Santana Galvão também passou entre nós, vinha para estudar aqui tão próximo em Belém de Cachoeira. Nós temos também como exemplo de santidade, já canonizado para nós, São José de Anchieta, aquele que é conhecido como o apóstolo do Brasil, que evangelizou os índios, que escreveu a primeira gramática em Tupi-Guarani para que pudesse evangelizar os índios. Nós temos também a nossa amada Santa Dulce dos pobres. Quantos de nós conhecemos Santa Dulce? Alguns de perto, bem próximo, outros víamos pela televisão, ou quando tinha algum evento da arquidiocese, uma missa, uma procissão, e lá estava Irmã Dulce, hoje canonizada, nossa Santa Dulce dos pobres. Temos também Santa Paulina, canonizada. Nós temos São Roque Gonzales e seus companheiros, Santo Afonso Rodrigues e São João de Castilho. São cerca de 40 mártires do Rio Grande do Sul, estes já canonizados para nós, exemplos para nós. Temos também uma lista enorme de beatificados. A Beata Albertina, lá no sul do Brasil, e a Beata Benigna, aqui no Ceará. Duas crianças, duas meninas que tiveram uma tentativa de violência, de estupro, e elas não aceitaram este ato porque sabiam que era pecado, porque sabiam que desagradava o coração de Deus, e elas foram mortas, foram martirizadas, deram a sua vida defendendo a sua fé e a sua virgindade. Nós temos também já beatificados o Beato Padre Donizete, o Beato Padre Eustáquio, a Beata Inhaxica, também tão conhecida, o Beato Inácio de Azevedo e os 40 companheiros mártires. Então existe uma lista enorme já de beatificados. Temos também vários outros que são veneráveis ou que são declarados servos de Deus, alguns que nós também conhecemos, homens e mulheres do nosso tempo, Dom Estevão Bittencourt, Antoninho da Rocha Marmo, uma criança de 12 anos, a menina Odetinha, também uma criança, exemplo para nós de santidade, Guido Vidal, seminarista, o diácono João Luiz Pozobon, que fazia parte do movimento da Mãe Rainha, o padre Biapina, o padre Léo, da Canção Nova, também já foi declarado servo de Deus, Dom Vital, bispo de Olinda e Recife, a princesa Isabel. Sabiam que a princesa Isabel também já foi declarada serva de Deus? E uma curiosidade, o primeiro manto e a primeira coroa de Nossa Senhora Aparecida, quem deu de presente a ela foi a princesa Isabel, fazendo voto por uma promessa. Também já foi declarada serva de Deus a irmã, a nossa querida Zilda Arnes, que foi fundadora da Pastoral da Criança. Quantas crianças foram atingidas pelo bem produzido por esta pastoral, fundado por Zilda Arnes, pela doutora Zilda Arnes. Temos também entre nós aqui na Bahia, já declarada serva de Deus, a Madre Vitória da Encarnação, uma religiosa, a Clarissa, que viveu a sua vida de santidade entre nós, aqui na nossa capital, aqui em Salvador.
e que está sepultada lá no convento do Desterro. Todo mês, dia 19 à tarde, existe uma missa lá no convento do Desterro para os devotos e para aqueles que querem conhecer também mais sobre a vida da Madre Vitória da Encarnação. Nós temos ainda outros exemplos de vida para nós, que são chamados santos populares, que ainda não existe uma causa de beatificação nem canonização, mas que as pessoas já têm grande devoção, como é o caso do Padre Cícero, como é o caso da menina Isildinha e tantos outros, homens, mulheres, padres, freiras, leigos e leigas, adultos, crianças, jovens, que são exemplo de santidade, alguns já canonizados, alguns já beatificados, outros declarados servos ou beatos, e também outros que não têm ainda uma causa oficial de canonização e beatificação, mas que já são também venerados e que já são tidos como pessoas santas pelo nosso povo brasileiro. E vocês sabiam que aí na Igreja do Paço nós temos também sepultado um religioso franciscano que morreu em fama de santidade? O nome dele é Inácio da Rocha, irmão Inácio da Rocha, um religioso franciscano que morreu aqui em Salvador, morreu com fama de santidade, e existem registros históricos, como nós encontramos no livro Brasileiros Heróis da Fé, e também nas crônicas dos frades menores do Frei Jaboatão. Lá está escrito que este irmão Inácio da Rocha, que morreu entre nós com fama de santidade, está sepultado na Igreja do Paço. Então, são homens e mulheres para nós como exemplo. Nós também, membros do Apostolado da Oração, nós, devotos e devotas do Sagrado Coração de Jesus, somos chamados nos nossos tempos, no nosso dia, na nossa atualidade, sermos também exemplos de santidade para todas as pessoas que se encontram conosco. Somos também chamados, como nos diz o Papa Francisco, a fazer resplandecer no mundo o rosto mais belo da Igreja, que é a santidade. Peçamos então ao Sagrado Coração de Jesus, por intercessão do Imaculado Coração de Maria, que nós possamos cada dia mais trilhar este caminho do Evangelho, que possamos cada dia mais trilhar este caminho de santidade, possamos cada dia mais nos configurar com este coração que é fonte de vida, que é fonte de santidade, que é porta aberta para todos aqueles que querem ser santos e santas, como o Pai do céu é santo. Peçamos ao Sagrado Coração de Jesus que mude o nosso coração, que transforme o nosso coração, que converta o nosso coração, para que nós também possamos corresponder à graça de Deus, possamos também ser no nosso tempo homens e mulheres santos e santas, exemplos de santidade para todos aqueles que se encontram conosco, que possamos, como temos aqui escrito na fita do Sagrado Coração de Jesus, venha a nós o vosso reino, que possamos ser esses instrumentos que farão este reino de Deus se estender por toda a face da terra. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Um grande abraço para todos vocês, irmãos e irmãs do Apostolado da Oração. Um abraço especial para toda a coordenação do nosso Apostolado da Oração aqui em Salvador. Um abraço também especial para o nosso querido Padre Valson, o nosso diretor espiritual, que também nesses dias está aniversariando, para que o Sagrado Coração de Jesus derrame sobre todos nós as suas bênçãos e as suas graças. Um forte abraço, fiquem com Deus. Não falei que era bom? O menino é bom, não só porque trabalha no cemitério com vivos e com mortos. Às vezes até é bom trabalhar com mortos, são mais silenciosos. Mas além disso, ele falou com muita propriedade, porque Cristo é também um teólogo, formado em teologia, tem conhecimento,
tem vocação à santidade, é homem da Igreja Católica de nossa Arquidiocese Primaz do Brasil. Minha gratidão a este grande jovem. Eu não creio que você chegou até aqui e ainda não deu o seu like, não deu a sua curtida. Oh, pelo amor de Deus, coloque aí, olha, dê um like, curta, não é? Acende aí no sininho, para quando nós colocarmos novas publicações, você receber o alerta, o chamado, para ficar na fita com o coração de Jesus, tá bom? Eu te vejo no nosso próximo programa, na próxima semana, e que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de todos os santos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até lá. Ajude a manter a Igreja do Santíssimo Sacramento do Paço, sede arquidiocesana do Apostolado da Oração, e MEG, Rede Mundial de Oração do Papa. Participe da campanha No Paço de Jesus, devoto de coração. Informações pelo WhatsApp 71987698929. Seja você também um benfeitor da Igreja do Paço, a Igreja do Pagador de Promessas, a Igreja do Coração de Jesus.